Olá, eu sou a Márcia Belmiro e hoje eu quero responder as perguntas de algumas pessoas, principalmente no que diz respeito à escolha de uma escola. Essa pergunta, que estilo de escola eu devo colocar meu filho e minha filha, ela não é agora dessa situação da pandemia. Ela é uma pergunta que eu pessoalmente já ouço desde mais ou menos a década de 80, quando eu comecei a trabalhar com famílias, quando eu comecei a trabalhar com escolas. Mas nesse momento, essa pergunta tem vindo com uma angústia muito grande, essa pergunta. Por quê? Tem uma escolha que não está baseada só numa coisa que eu posso mudar daqui a pouco, mas em toda uma adaptação num período difícil da pandemia, dessa pandemia que ainda está na sua segunda, terceira onda e sabemos lá quanto mais tempo vai perdurar. Tem uma questão que as escolas estão tomando algumas iniciativas no sentido de estarem fazendo ensino híbrido, rodízio, então tem diversas situações que estão envolvidas aí. E a gente não pode deixar de levar em conta o fato de 2020 ter sido um ano muito difícil, no que diz respeito especialmente à concentração dos alunos, das crianças, dos adolescentes, em quererem se dedicar aos estudos de dentro de casa, estarem na frente da tela, assistirem às aulas, fazerem as tarefas, enfim. Sabemos de várias famílias que optaram por simplesmente não aguentarem administrar isso, porque estavam também vivendo o home office, então estavam trabalhando dentro de casa e acabaram optando por deixar para lá e a criança, o adolescente não passou de ano. O que também é muito questionável. Que ano acadêmico foi esse para as demais crianças, para os demais adolescentes? Provavelmente também um ano muito entrecortado, um ano com muitas dificuldades. O fato é que a questão de colocar uma criança, um adolescente, numa escola nesse momento, está sendo uma pergunta não apenas recorrente, de quem tem essa preocupação genuína, mas recorrente, tomado de uma angústia de eu preciso fazer esse ano de 2021 bombar, ser tranquilo para o meu filho, para minha filha, para meu filho que é criança, para meu filho que é adolescente, e se resolver essa questão acadêmica. E aí a pergunta que tem mais sido feita neste momento é se a família escolhe por uma escola mais tradicional, uma escola mais alternativa, aí incluídas as escolas de cunho, de formação, de abordagem construtivista. Independente de você estar vivendo esse momento de pandemia ou não, eu quero te provocar com um questionamento fundamental para que você venha a tomar uma decisão sobre que escola você vai escolher para o seu filho, para sua filha, seja criança ou adolescente, nesse momento. No que você acredita? No que você acredita? Esse é o primeiro ponto que eu quero abordar nesse nosso talk, nessa nossa conversa. No que você acredita? Você acredita que uma criança, um adolescente, ele vai ser melhor preparado num ambiente que dê a ele informação, informação, então tem um cunho mais tradicional, em que você acredita que o desenvolvimento cognitivo ele é preponderante sobre tudo mais? Então, realmente, a escola tradicional vai atender melhor os seus anseios. Se você acredita que uma adolescente, uma criança vai prosperar mais na vida, tendo um desenvolvimento balanceado entre emoção e razão, as escolas alternativas, as escolas construtivistas vão atender mais a esse aspecto. Mas você não pode levar em conta só esse aspecto que eu acabei de falar, que é o que você acredita. Vem aí o segundo questionamento que eu quero trazer para você. Você conhece seu filho, sua filha? Qual é o estilo, qual é a maneira de ser dessa criança, desse adolescente? Esse é outro ponto a ser levado em conta. Então, é o que você acredita, é um ponto importante. O segundo e principal e tão importante quanto o primeiro é quem é seu filho, quem é sua filha, essa criança, esse adolescente.
Como é o estilo dele? Como é o estilo dela? Em que tipo de escola essa criança vai ser melhor desenvolvida nos seus plenos potenciais? E aí é muito importante considerarmos o seguinte: há crianças, há adolescentes que são naturalmente mais racionais, por estilo, por questões próprias, por personalidade. Então, são crianças que são estimuladas e são mais prontamente se desenvolvem quando recebem uma grande quantidade de estímulos cognitivos. Há outras crianças, adolescentes, que têm um estilo, personalidade, uma maneira de ser e nem por isso melhor, pior, apenas estilo, característica, em que são crianças, adolescentes mais sensíveis, perceptivos, atentos às relações humanas, atentos ao que há de importante nas expressões artísticas, nas expressões do ser humano. Então, essa criança, esse adolescente, ele será mais bem desenvolvido se estimulado em outras áreas que não sejam só a cognição. Por outro lado, eu quero te trazer um terceiro questionamento. Num mundo em que a informação está cada vez mais disponível, cada vez mais ao alcance de qualquer um, o que realmente será uma escola no momento que irá preparar o seu filho para um futuro onde a informação que chega hoje na maior parte das escolas tradicionais é o que é entregue ao seu filho? A informação. Informação essa que hoje já está disponível em qualquer mídia que você desejar e estará cada vez mais. Mas uma escola que ajude seu filho a raciocinar, a pensar, a ser capaz de ter uma análise crítica sobre os fatos. Uma escola que ajude seu filho a olhar para as situações e ter um posicionamento próprio. Por outro lado, eu também quero te trazer uma informação. Talvez você tenha essa informação, talvez você não tenha. Então, quero te munir dessa informação. Baseado num estudo do Instituto Gallup, houve uma pesquisa em mais de 2 milhões de pessoas em diversas partes do mundo. E essa pesquisa ela foi trazida para um livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes. E nessa pesquisa, o que se descobriu, numa análise de mais de 2 milhões de pessoas em diversas culturas, em diversos países do mundo inteiro, é que as pessoas que são mais bem-sucedidas, as pessoas que têm maior capacidade de entrega, de desenvolvimento, de capacidade de contribuição com o mundo, de desenvolvimento profissional, são aquelas pessoas em que você não desenvolve nelas apenas o que há de gap, de falta, mas as crianças, os adolescentes, os adultos, em que você estimula o que essas pessoas, sejam crianças, adolescentes ou adultos, em que você desenvolve aquilo que já existe de força nelas. E aí, fica aí a indicação para você da leitura desse livro, que é bastante interessante, Descubra Seus Pontos Fortes. E também fica aí a indicação de você fazer um teste, um assessment, no site Via Character, de Martin Seligman, em que você vai poder identificar muito mais facilmente quais são as suas principais forças. Ao identificar suas principais forças e ajudar também, principalmente o adolescente, esse assessment pode ser aplicado em adolescentes, em crianças não faria muito sentido, porque ainda não tem a prontidão para responder a uma série de perguntas, mas para o adolescente sim. Você poderá ajudar o adolescente a descobrir suas principais forças. E ao desenvolver suas principais características, suas principais forças, suas principais virtudes, dentro da visão da psicologia positiva, quanto mais você possa desenvolver aquelas suas próprias forças, características, então a visão da psicologia positiva se soma a esse estudo do Instituto Gallup, na minha concepção, se soma
na medida em que você tanto pode desenvolver aquilo que já é forte naturalmente na criança, quanto o que a psicologia positiva fala, que é o que já é força e virtude, vai tornar esse indivíduo mais feliz, mais produtivo, mais pronto para um mundo onde nós já temos a informação ao dispor e que precisamos de relacionamento. Eu estou te trazendo vários aspectos porque eu não tenho uma resposta única para te dar. Eu tenho um nível de reflexão para te trazer e a partir daí você chegar a uma conclusão junto com o pai da criança, junto com a mãe da criança, junto com aqueles que são os principais cuidadores da criança, do adolescente, na decisão de que escola eu vou colocar meu filho. Então você tem aí um aspecto importante que é uma escola que de alguma maneira se associe às crenças da família e às características do estudante, às características do aluno. Isso é bem importante. Por outro lado, muitos pais me perguntam assim, mas o que é que o mercado quer? E aí eu queria muito que você pensasse, avaliasse sobre isso. Hoje nós não temos como preparar uma criança, um adolescente para um mercado daqui a 20 anos. A gente não sabe o que será, mas a gente sabe que filho a gente tem na mão e o que a gente acredita. E aí, novamente, eu retorno para você. Ter um filho feliz e produtivo, autônomo, que seja capaz de contribuir com o mundo, é uma opção. A outra opção é ter um filho dentro daquilo que muitos pais idealizam como sendo a felicidade, que é ganhar dinheiro e ter sucesso, que é algo muito intangível. Ganhar dinheiro é bem tangível, mas ter sucesso é intangível. Ganhar dinheiro é algo que talvez seja uma necessidade sua, mas não obrigatoriamente será a necessidade do seu filho no futuro. Ganhar muito dinheiro é talvez alguma coisa que você foi preparado para isso, ou hoje você sofre porque não tem o mínimo para o seu sustento, ou o básico para uma vida razoavelmente confortável. Então você de alguma maneira pensa assim, não, meu filho precisa ganhar muito dinheiro, mas perceba que muitas vezes você está visualizando o futuro de um filho baseado numa situação sua, que não obrigatoriamente será a situação ou a realidade do seu filho no futuro. Então, fica aí uma visão de preparar filho para ser feliz, produtivo e ter um nível de sobrevivência justa com aquilo que ele entrega ao mundo, talvez seja mais tangível. Talvez, do que você prever um grande ganho de dinheiro num mercado que nós não temos como prever qual será. Eu vou te dar alguns exemplos sobre o que o mercado, como é que a gente pode fazer leitura de mercado. É muito difícil. Houve uma época, e foi a época que eu estudava psicologia, na década de 70, que se dizia assim, psicólogo vai morrer de fome. Psicólogo não tem lugar, tem muito psicólogo, isso na década de 70, e só para você ter uma ideia, o número do meu conselho é 400 e pouco, então você imagina quão poucos psicólogos existiam naquela ocasião, e no entanto já se falava de tem muito psicólogo. Eu me formei em psicologia e eu sempre trabalhei em psicologia, eu sempre trabalhei com desenvolvimento humano. Eu sempre trabalhei com aquilo que eu acreditava. Eu criei meus filhos com a psicologia. Então, o que realmente... Eu não fiquei rica. Se talvez algum de vocês fosse meu pai, minha mãe, pensaria assim, nossa, mas ela não é o que eu imaginava, ela não é rica. Não sou rica. Eu sou realizada. Eu sou extremamente feliz com a minha profissão. Eu sou extremamente feliz com o que eu ganho de dinheiro, com a quantidade de dinheiro que eu ganhei a minha vida inteira para fazer frente aos meus custos, ao meu lazer, à minha necessidade de estudo. Quero te trazer um outro dado. Na década de 80,
início da década de 80, com o boom da informática, o que se procurava no mercado era o que não existia. E nessa ocasião eu já era psicóloga, trabalhava com recrutamento e seleção e trabalhava também com escola. No início, no final da década de 70, início da década de 80, eu estava dentro do Banco Itaú, na área de recrutamento e seleção. Depois, logo em seguida, eu migrei para a área de educação. Então, eu trabalhei com adolescentes, trabalhei com orientação vocacional. E nessa ocasião se procurava um elemento que não tinha sido preparado no mercado. Com o boom da informática, precisávamos de muitos digitadores, porque se tinha necessidade da digitação, hoje todo mundo digita, tinha-se necessidade dos programadores, dos analistas de sistema. Muito naquela época, ainda em 1986, já um pouquinho mais para o meio da década de 80, estava eu dentro de uma grande empresa de informática, a Cobra Computadores, e naquela ocasião nós mandávamos os jovens, fizemos vários jovens, pagamos formação para vários jovens no exterior, porque nós não tínhamos esse profissional preparado no Brasil. Então é muito difícil você prever o que vai acontecer no futuro. Por isso, se a gente tem a preparação de um filho, de uma filha, dentro daquilo que lhe é mais natural, dentro daquilo que lhe é mais forte, nós temos a condição de dar a essa criança no futuro, a esse adolescente no futuro, a condição dele viver e sobreviver, seja com o que for. E aí você me perguntaria assim, mas Márcia, me diz, o que o mercado procura? Eu vou te contar como é que são as coisas, sob o ponto de vista de quem trabalhou em grandes empresas. Eu trabalhei em empresas como Golden Cross, como o Banco Nacional, como Cobra Computadores, Banco Itaú. Prestei serviços como consultora e coach para uma grande quantidade de empresas também de grande porte. Eu vou te dizer o que o mercado procura. O mercado procura profissionais, antes de tudo, comprometidos. Profissionais que verdadeiramente dão resultado. O mercado procura pessoas que têm capacidade de liderança, de trabalhar em equipe. Embora muitas empresas ainda façam a seleção com base no currículo, essas mesmas empresas só ficam com os profissionais que têm essas características. São os profissionais que são ousados, criam, inovam, lidam com as situações difíceis e conseguem tirar resultados ainda que em situações difíceis. São capazes de encontrar solução, seja em que área do conhecimento ou do desenvolvimento humano que for. E aí eu pergunto para você, essas características são melhor desenvolvidas em que tipo de escola? Numa escola que traz conhecimento ou numa escola que traga um nível de desenvolvimento de diversas áreas do saber, de diversas áreas do ser, a cognitiva, a emocional, a relacional, social, a comportamental. Em que escola você vai desenvolver melhor essa criança, esse adolescente, para que ele esteja cada vez mais preparado para os desafios? Os desafios cada vez mais serão na ordem dos resultados. E os resultados, eles acontecem por meio de pessoas, nas relações, no convívio, na liderança, no estilo de maneira de se comportar, sentir e pensar de cada jovem adulto que está entrando no mercado ou que está se mantendo no mercado. Cada vez mais, neste momento, o mercado procura por profissionais influenciadores, profissionais que agregam pessoas, profissionais que agregam novos e diferentes conhecimentos, que têm vivências variadas, ampliadas, vivências inclusive de ter passado um período no exterior, ter tido um tempo vivendo sozinhos,
terem passado por situações difíceis e terem superado essas situações. Hoje, cada vez mais, as grandes empresas, as grandes corporações não se baseiam mais só num currículo ou numa universidade de primeira linha como era no passado. Ainda temos empresas que olham para isso, mas a maioria, as grandes corporações, as empresas que estão mesmo crescendo e se desenvolvendo com base em novas visões, em novos paradigmas, em novas percepções, elas não estão mais se baseando numa busca de uma mão de obra, de um elemento que tem apenas boas notas e uma formação apenas em universidades de primeira linha, mas que tenha vivências ampliadas, percepções diferenciadas, estilo diferenciado, ousados, iniciativa, inovação, sejam capazes de influenciar pessoas e, por isso, darem resultado. Pensa nisso tudo. Eu sei que eu te trouxe um bocado de informações, um bocado de variadas informações. Não tenho uma resposta pronta para te dar, verdadeiramente não tenho, mas quis te trazer, te provocar com diversas reflexões, com diversas visões, entendimentos. E agora sim, você está munido de dados a mais para decidir qual é a melhor escola para o seu filho, seja criança, seja adolescente, seja filho, seja filha. Um grande abraço, fique bem.